Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. E neste vídeo a gente vai repercutir um pouco mais a questão da recursividade. Parece que foi postado no jornal de Florianópolis o meu vídeo e na postagem o autor da matéria fez uma contestação, uma refutação da minha posição, que é aliás a posição da maioria dos linguistas atuais, de que o Daniel Everett realmente não descobriu nada de novo, não tem muita base naquilo. Mas nesse vídeo agora, nesse segundo vídeo sobre a controvérsia da recursividade no Pirahan e da recursividade nas línguas da humanidade, a gente vai ver um pouco mais a fundo essa questão. Eu vou procurar esclarecer um pouco mais qual é a visão dos linguistas atuais sobre toda essa controvérsia envolvendo o Pirahan, o Daniel Everett e o quesito da recursividade e da linguística chomskiana no geral. Então, lendo os comentários, primeiro eu vou começar a discussão, vou ler alguns comentários colocados aqui no vídeo assim que ele foi postado. Parece que várias pessoas acharam através daquele jornal, não sei exatamente, o vídeo, algumas das pessoas comentaram e ficou bem interessante, vamos dar uma olhada aqui. Então a gente começa pelo comentário do próprio Osias Alves, que parece ter sido o jornalista que postou ali naquele jornalzinho o vídeo, né? E ele postou aqui embaixo do vídeo no canal e postou no jornalzinho dele também esse seguinte comentário aqui, né? Cidadão, eu estava escutando o seu vídeo sobre Pirahan. No vídeo em questão você critica Everett pondo em dúvida as afirmações dele. Aliás, você está contestando tudo, até a mínima vírgula do trabalho do Everett. Dá a impressão de que o linguista americano, pelo jeito, não passa de um moleque, estudantezinho medíocre de linguística. Mas espera aí, você viveu entre os Pirahans? Tem que viver entre os Pirahans para falar sobre isso, né? Você viveu entre qualquer outro povo também? Você não pode falar nada sobre um povo entre o qual você não viveu? Você sabe falar a língua deles? Suas críticas ao Everett são baseadas nos estudos de outro pesquisador que conhece o citado idioma? Você leu todos os livros e artigos de Everett? Primeira questão também. Minha crítica, sim, é baseada nos estudos de outros pesquisadores que conhecem o citado idioma, sendo que a esmagadora maioria dos linguistas rejeita as afirmações de Everett. Eles rejeitam que exista evidência suficiente para dizer que o Pirahan não tem a recursividade. Eles rejeitam também a conclusão de que a ausência de recursividade no Pirahan seria uma refutação da capacidade humana, da característica universal das línguas humanas de recursividade, né? Não, eu não li todos os artigos de Everett, também não li, e não interessa, tá? Uma pergunta idiota essa, tá? Mas a impressão de que me passa é que você não passa de um palpiteiro. Realmente ninguém está interessado na sua impressão, né? Você está mudando de assunto aqui, não interessa. A sua impressão também não é baseada. Você leu todos os livros e artigos meus? Você viu todos os meus vídeos? Você viveu aqui na minha casa comigo para saber se eu sou um palpiteiro ou não? Então parece que quem é palpiteiro é você, porque realmente você acaba de exigir de mim um nível de ter lido todos os artigos de Everett, mas você não leu tudo que eu fiz também, né? Então por que você pode emitir uma opinião sem saber tudo e eu não? Né? Acho que você é meio burro, né? Não tendo argumentos, inventa algum para contestar por contestar, por o objetivo é encher linguiça no seu canal. Você sabe que meu objetivo é encher linguiça no seu canal? Por que você está tentando especular sobre isso? Por que você está preocupado com o meu canal, assim? Que obsessão é essa com o meu canal? Você viveu aqui na minha casa, você leu todos os meus artigos, você leu todos os meus livros, você viu todos os meus vídeos. Não conheço, agora entra na psicologia, hein? Agora a gente fica com medo aqui. Não conheço psicologia para diagnosticar pessoas do seu perfil. Mas basta alguém apresentar algum estudo. Ou se você não conhece psicologia, como é que você está fazendo uma análise psicológica, né? Você devia ter simplesmente colocado um ponto final e calado a boca, né? Depois disso. Se você não conhece psicologia, por que você está falando que basta alguém apresentar um estudo, teste ou filosofia que põe em xeque as concepções tradicionais para que essa pessoa comece a tornar-se alvo de inveja e maledicência? Até parece que alguém se importa tanto com a recursividade do Pirahan para ter inveja e maledicência. Você precisa tomar um calmante, uma maracujina, porque se você está ficando nervoso aí com
a recursividade de uma língua indígena falada no rio, não sei o que, do Cafundó da Amazônia, imagina se alguém te fechar no trânsito, você vai matar o cara, né? Você vai fuzilar a família inteira, criança, filho, papagaio do cara que te fechou no trânsito, porque se a recursividade no Pirahã é tão, uma coisa tão assim importante para você, né? Imagina os outros. Não, nada contra criticar autores, imagina, você não tem nada contra criticar, né? Mas o crítico tem de estar à altura em termos de pesquisas, leituras e análise aprofundada da obra do criticado. O que o vídeo deixa claro é que você fez a crítica pela crítica sem rastro de uma pesquisa séria. Impressionante e vergonhoso. Nossa, que coisa, né? Eu tô até com medo aqui. O cara aparecer na minha casa e me espancar. Vivo aqui. Me esfolar vivo. Então, eu acho que realmente o único comentário que eu posso tecer aqui, né? Eu coloquei um comentário aqui, ó, agradecendo mesmo assim a participação no canal, né? Porque eu não sou um animal. Mas assim, é que você pode também tomar um calmante, tirar umas férias. Eu sei que o jornalismo está passando por crise, a maioria dos jornais está indo em falência, o salário é péssimo. Então eu sei que consultar um psiquiatra, relaxar, ir pro litoral, assim, ver as ondas, ajuda um pouco para aliviar toda essa carga negativa que você tem por causa da recursividade no Pirahã. E tem vários outros comentários interessantes. Aqui tem o Trent Click. Se vocês forem no vídeo de Pirahã e forem lá nos comentários, podem se divertir. O Trent Click e o Dracon Fernandes se alternaram aqui uma série de comentários bastante interessante, na qual o Trent Click ele é contra a minha tese do vídeo, né, que é a tese da linguística moderna universal, de que o Everett não tem nada a acrescentar. E o Dracon Fernandes, ele explica mais ou menos pro Trent Click, e eles acabam meio que entrando numa briguinha interessante, tá? Mas eu não vou ler aqui porque é muita coisa e tá lá no vídeo, é só vocês verem. Mas se a gente realmente pegar as teses gramaticais, as teses acadêmicas, que inclui o próprio Daniel Everett, dá uma olhada nessa aqui, né? A Corpus Analysis of Pirahã Grammar and Investigation of Recursion, que inclui 4 linguistas, incluído o próprio Daniel Everett. Né? Eles falam que aqui o motivo, a motivação, né, é geralmente a hipótese de que a recursão de acordo com a proposta chomskiana da gramática universal, é uma propriedade central, nuclear, da linguagem humana. E que Everett afirmou que a gramática do Pirahã, uma língua isolada, falada por uma pequena comunidade de caçadores-coletores na Amazônia, não tem recursividade, não é recursiva. Ele propôs que o Pirahã seria uma língua de gramática regular que tem uma língua finita. A recursividade, ela permite que as línguas humanas tenham, na verdade, uma produção infinita de frases e que também uma frase, uma sentença específica, não tenha realmente um fim específico. Não há nada na gramática de uma língua como o português, o javanês, o latim, o finlandês ou qualquer outra língua humana que, na verdade, determine uma quantidade máxima de palavras que uma sentença pode ter. Simplesmente você pode, tecnicamente, ir acrescentando itens em cada frase, em cada sentença, e a gramática não contém uma regra que determine um fim para essa capacidade de você acrescentar, ou seja, a recursividade, a capacidade de você acrescentar itens. Então, isso envolve uma redução, né, disso que a gente entende que vamos chamar de gramática universal ou carga biológica. Em 2002, Chomsky, House e Fitch escreveram um texto que é muito bonito de ler, que é mais ou menos isso: quem somos nós? E nesse texto eles dizem o seguinte, que o que é biológico, que é inerente da espécie humana em relação à linguagem, é a operação combinatorial, que eles chamam de merge. Que a gente pode chamar de merge ou concatenar. Então, essa operação ela é de fato muito especial nos seres humanos. E ela é vista em outros... Esse do infeliz lá que você tá Isso, dando. de você pegar o in e o infeliz e combinar. E juntar. Então, você pega assim, ó, o in e o infeliz, combina, forma uma peça. E aí você pode... Aí você forma, vamos pensar assim, peças de Lego. Você forma uma pecinha de Lego complexa. Você pode pegar essa pecinha de Lego e montar com outra peça e formar uma mais complexa ainda. Infelizmente. Infelizmente. Ó, o Paulo comeu banana antes de ontem. Então, você está juntando peças, formando peças complexas. Agora, pega essa peça como
input da operação de concatenar e casa com outra, e assim você vai. Isso é nosso. Eu tenho trabalhado muito com primatas não humanos e você não vê essa possibilidade de combinar peças complexas com outras peças. Eles combinam peças simples com peças simples e só. Então, isso é nosso. E isso é a função. Por exemplo, você olha dentro da matemática, você vai ver que a função sucessor de é a mesma coisa. Então, o Everett, segundo esse estudo, que eu continuo aqui, diz que não tem estruturas recursivas. E ele também dá uma explicação cultural, que seria pelo fato da cultura deles não ter assuntos abstratos, não ter futuro, não ter passado, não ter sobrenatural, não ter um monte de coisa. Isso se deve muito provavelmente ao fato de que ele não entendeu a cultura, em certa parte, ou de que, na verdade, se trata de uma cultura degradada, do povo que está vivendo no limiar da sobrevivência. E não tem realmente muito tempo para perder com sofisticações abstratas, né? O que é a recursão? A recursão é uma categoria sintática embutida dentro de outra categoria igual, ou seja, um sintagma nominal dentro do sintagma nominal, um sintagma verbal dentro do sintagma verbal, etc. Então a gente pode ter a recursão por conjunções, uma recursão coordenada, com conjunções coordenadas como e, mas e coisas assim. Primeiramente colocar João e Maria, e Mariela, e Daniel, etc. Complementares de causal, como João acha que, Maria disse que a menina disse que o menino acha que a mulher pensou que. Possessivo, né, que seria a casa do irmão da mãe do João. E tem também a categoria de merge, que é um termo técnico da linguística chomskiana que meramente assusta um pouco, né? Mas meramente ele significa que uma vez que você compõe uma determinada locução, ou uma determinada frase, ou como chama no Brasil, sintagma nominal, sintagma não, ou um composto qualquer, feito por composição, a gente tem aqui a opinião de Nevin Pesetsky e Rodrigues no artigo de 2009, né? No modelo de uma língua que contém merge, neutro quanto à categoria, ou seja, merge de qualquer categoria, contudo, uma língua que não possui recursão seria consideravelmente mais exótica. Numa língua sem merge, sem recursão nenhuma, na verdade, todas as sentenças estariam limitadas a simplesmente 2 palavras. É claro que o Pirahã não é uma língua desse tipo. Ou seja, eles falam aqui que, na verdade, a ausência de recursão implicaria que o Pirahã teria que ter apenas sentenças de 2 palavras, e acabou. É claro que o Everett não fala isso. O Everett claramente dá exemplos de sentenças de diversas palavras, contendo dezenas de palavras, mas o estudo aqui continua, né? No geral, é impossível provar uma afirmação negativa, né? Como é que a gente vai provar a ausência de recursão? Você pode ter um exemplo de trabalhar com um corpo de sentenças a partir de um material coletado em trabalho de campo, que tenha 5 milhões de sentenças, e pode ser que apenas uma delas tenha recursão. E agora, o que você faz? Ou pode ser que dessas 5 milhões sejam 5 milhões de frases simples, e as frases que têm recursão não estão nesse exemplo porque simplesmente são muito raras nessa língua. Então ele fala aqui, o estudo continua aqui, nossa análise de possessivos e potenciais conjunções, né, porque se tem conjunção tem recursividade. Então o Pirahã não poderia ter conjunção. Potenciais conjunções nos deixou cientes de que existem várias instâncias de tópicos repetidos e de sintagmas nominais, os NPs, sintagmas nominais elaborados. 75 exemplos num universo de 1000 sentenças, excluindo pronomes repetidos. Frequentemente, 2 ou mais sintagmas nominais plenos que se referem ao mesmo argumento verbal. Então aí já tem uma potencial candidatura, um potencial candidato, vários potenciais candidatos, né, à recursividade no Pirahã. A conclusão do estudo é que o estudo deu evidência sugestiva de que Pirahã pode ter sentenças com estruturas recursivas. Permanece a questão de que ainda falta explicação sobre a raridade de uma série de
estruturas recursivas. Acontece que talvez no Pirahan, a gente não tem certeza, mas o que parece é que no máximo o que acontece é que Pirahan ele faz uso, né, ele utiliza as estruturas recursivas, a recursividade num grau menor que as outras línguas do mundo, o que não é, para mim não é tão surpreendente. Eu já estudei uma língua também da Amazônia, uma língua mais estranha, menos falada ainda que o Pirahan, que é o Dao. Eu fui para a Amazônia estudar essa língua, eu estudei entre eles, estudei a gramática dessa língua que tinha sido escrita por um missionário também, anos atrás. E nessa língua também as sentenças, o material que eu peguei são sentenças simples, porque geralmente quem vive numa tribo indígena, né, se exprime de maneira simples, não tem muitos pensamentos sofisticados que a gente tem no mundo civilizado, literário, onde a gente faz sentenças enormes, cheias de frases, cheias de conceitos. Eles não têm isso, né? Eles se expressam como uma criança se expressa, mais ou menos, no ambiente familiar, o ambiente familiar que a gente tem mesmo quando adulto. A gente tende a falar coisas muito simples, porque simplesmente a gente trata de tópicos relativos ao dia a dia. Então, a esmagadora maioria do corpo de sentenças que eu estudei nessa língua Dao, falada em São Gabriel da Cachoeira, é que a maioria dessas sentenças também não tinha muita recursividade, né? Embora o idioma tivesse conjunções, tivesse tudo que permite a recursividade, mas dado o ambiente de comunicação ali muito simples, você realmente não vê muita coisa recursiva, né? Muita concatenação ou embutimento. E existem vários outros estudos. Um deles é o estudo chamado Pirahan Exceptionality Reassessment, com Andrew Navins, David Pisetsky e Silene Rodrigues. Nesse estudo, a conclusão essencial, como a gente pode ver aqui, é que, como a gente lê nesse primeiro parágrafo, eles falam que Everett afirmou que o Pirahan teria umas ausências, umas lacunas inexplicáveis em sua gramática, que seriam resultado de um princípio cultural restringindo a comunidade à experiência imediata. Uma coisa que o Everett fala muito também, que os Pirahans apenas se referem ao presente, não tem tempo. Isso é uma coisa provavelmente totalmente errada. É muito comum as pessoas terem essa experiência, terem essa impressão, aliás, de que certas línguas fora da Europa, ali fora da Ásia Ocidental, não tem tempo. Não é que o chinês também não tem conjugação verbal com tempo. O chinês, o tailandês, o vietnamita, o cantonês, não tem marcação de tempo no verbo. Isso não significa que eles não sabem pensar em tempo. A falta de uma gramaticalização da categoria ali, numa categoria como verbo, não implica que o povo não saiba pensar o que é antes, o que é depois, o que é amanhã, o que é ontem. Né? Mas continuando aqui, e a Everett também diz que esse princípio cultural tem consequências importantes, consequências pesadas para o trabalho sobre a gramática universal. E os autores desse trabalho, mais uma vez, continuam aqui. Nós argumentamos contra cada uma dessas reivindicações. Ou seja, eles são contra também a tese do Everett da excepcionalidade do Pirahan. Baseando-se em documentação disponível, em descrições da língua, especialmente no material rico providenciado pelo próprio Everett, 1986, 1987, nós afirmamos que muitas das lacunas gramaticais excepcionais, supostamente características do Pirahan, foram analisadas de maneira errada por Everett, no seu trabalho de 2005. E ou não são lacunas, ou não são excepcionais entre as línguas do mundo. Nós não encontramos evidência, por exemplo, de que o Pirahan não possui sentenças embutidas, sentenças subordinadas. E, na verdade, nós encontramos forte evidência sintática e semântica a favor da existência dessas sentenças no Pirahan. Do mesmo modo, nós não encontramos evidências de que o Pirahan não tem quantificadores, como afirmado por Everett em 2005. Além disso, a maior parte das propriedades reais das construções do Pirahan discutidas por Everett, por exemplo, como a ausência de recursão do possessor pré-nominal e o comportamento de interrogativos, são estruturas familiares em línguas cujos falantes não têm as restrições culturais atribuídas aos Pirahan. Finalmente, seguindo principalmente o trabalho de Gonçalves, a gente também questiona alguma das afirmações empíricas
sobre o Pirahã, sobre a cultura Pirahã, propostas por Everett para apoiar sua teoria da restrição a experiências imediatas, né? Tem aquela teoria de que os Pirahãs não têm abstração e não falam de coisas deslocadas no tempo e no espaço deles. Nós concluímos que não existe evidência, com base na língua Pirahã, para uma relação causal específica entre a cultura e a estrutura gramatical, como sugerida por Everett. E o trabalho continua, ele dá vários exemplos, vocês podem encontrar esse trabalho facilmente na internet, no site ResearchGate, vou procurar deixar os links aí abaixo, mas de qualquer maneira, procurando no Google, vocês encontram esses trabalhos todos citados aqui facilmente no Google. Então, aqui, né, a gente vê que, na verdade, a gente acredita que o estudo continua, né, que os fenômenos aparentemente exóticos e inexplicáveis que afetam a questão do embutimento, né, da recursividade, foram analisados de maneira incorreta, sofreram uma análise incorreta por parte do Everett. Nós mostramos que as considerações de ordem de palavra e escopo semântico, na verdade, apoiam a existência de embutimento, de recursão no Pirahã. Além disso, as construções e restrições discutidas por Everett nessa conexão parece que não são nem exóticas nem inexplicáveis, mas demonstram propriedades que são conhecidas, em alguns casos muito bem conhecidas, em outras línguas do mundo. Então é muito comum, eu sei porque eu já estudei línguas fora da Europa, fora daquela parte mais ocidental da Ásia ali, que tem uma estrutura bem parecida com as nossas línguas. Eu estudei línguas como chinês. Você já viu, quem conhece o canal sabe, né? Eu já analisei a gramática de línguas indígenas brasileiras, línguas africanas, línguas aborígenes da Austrália. Eu já li trabalhos científicos sobre essas línguas, em bastante abundância, uma leitura bastante abundante de línguas, de trabalhos sobre as propriedades tipológicas, sintáticas, de línguas das etnias mais díspares, mais isoladas do mundo. E eu sei que realmente, quando você pega uma gramática de uma língua aborígene da Austrália, de uma língua como Yanomami, uma língua nativa da América do Norte, uma língua como Tupi, línguas como Zulu, Yorubá, que fogem tipologicamente, fogem quase que completamente, são as línguas mais possivelmente diferentes das nossas línguas europeias, a impressão primeira que você tem é justamente que essas línguas são exóticas, elas refletem uma visão de mundo que não tem tempo, que não tem espaço, que não tem um conceito disso, que não tem um conceito de pecado, outra não tem um conceito de infelicidade, outra é a língua que torna o povo mais feliz, e você começa a viajar na psicodélica aí, das interpretações de como a linguagem afeta ou é afetada pela cultura daquele povo, porque você não consegue interpretar exatamente qual é a natureza real daquelas estruturas que você vê. É muito comum em línguas fora ali da Eurásia Ocidental não ter tempo verbal, não tem a categoria de adjetivo, por exemplo, muitas vezes não tem. Tem línguas como vietnamita que não tem pronomes, por exemplo, né? Seria uma excepcionalidade vietnamita, não tem praticamente nenhum pronome. O vietnamita se refere às pessoas por substantivos honoríficos, né? Como a palavra eu seria seu humilde servidor, seu humilde servo. A palavra para você seria irmão, companheiro. Companheiro que é isso, companheiro que é aquilo. Né? A terceira pessoa seria também, né, o irmão, o companheiro, o camarada, o senhor. Como a gente tem o senhor em português, é um substantivo que é usado como pronome. Então, nem todas as línguas têm pronome, tá vendo aí que a categoria universal de pronome no vietnamita não funciona muito bem, embora a gente possa dizer que os substantivos estão sendo usados, cooptados de maneira casual para o pronome, embora não haja uma categoria fixa de morfemas pronominais no vietnamita. Então, quando você estuda línguas fora daquele cadinho confortável ali da Europa, do Oriente Médio, da Índia, você realmente tem, é muito comum a gente ter essas análises exóticas, né? O Daniel Everett era um missionário cristão, ele não era treinado em linguística, ele depois adquiriu um treinamento em linguística bastante bom, na verdade, mas o que parece, ele foi realmente seduzido por interpretações criativas demais, né? Que realmente não se revelaram baseadas em informação sólida, em uma análise sólida, como a gente vê nesses vários estudos que eu citei aqui. Então você aí, o jornalista aí de Florianópolis aí que ficou nervoso,
e que está prestes a dar uma bifa na minha cara por causa da recursividade no Pirahã, né? Depois que você tomar sua maracujina, relaxar, né? Respirar fundo, conta até 10, né? Daí talvez a gente possa discutir um pouco sobre linguística, né? Porque eu também sou formado em linguística pela USP, e como você vê no meu canal, aqui eu tenho uma determinada experiência no aprendizado e no ensino de diversos idiomas, além de ser um tradutor profissional por 15 anos, né? Então a gente, se você quiser, a gente discute tranquilamente esse assunto, né? Mas de qualquer maneira fica aí esse vídeo complementar para deixar claro que a opinião da linguística moderna não é uma opinião minha, não é um palpite de uma pessoa aventureira e irresponsável, não é nada de acidental, que na verdade a linguística moderna, a esmagadora maioria das linguistas modernas, simplesmente rejeita qualquer excepcionalidade Pirahã como afirmado, como reivindicado pelo Daniel Everett. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixem suas sugestões, não se esqueçam de quebrar o pau na seção de comentários, se for o caso. Assistam aqui nossos outros vídeos de línguas indígenas, línguas africanas, né? E também deixem suas recomendações, as suas sugestões de quais línguas e quais temas de linguística vocês querem abordados aqui no canal MAPC Linguística, né? Então a gente se vê no próximo vídeo.